A mãe não trabalha, só o pai é que é o provedor, que vai à busca para meter em casa. Como é que é possível essa criança ir à creche quando tem alguém em casa que pode ser a educadora dele permanente? Ok. Isso até chega a ser falta de respeito. Mas na creche a tia pode cuidar também, pode educar. Sim, na creche a tia pode cuidar, mas não é nada que a mãe não pode aprender a fazer. Ok. Há mulheres que não se separam dos seus maridos, mesmo num lar de agressões físicas e verbais. Ela não se separa porque não quer que os filhos, quer manter aquele lar, não quer que os filhos cresçam distante do pai. Isso é algo aconselhável? Realmente, que mulheres preferem ser maltratadas em prol do bem-estar dos filhos. Eu posso dizer que o amor próprio daquela pessoa morreu. Porque quando você se ama, quando você conhece o valor que você tem, você não sofre por causa de um filho que a mãe vai crescer e vai continuar a vida dele. Porque a vida é agora, é o teu momento. Se você desperdiçar o teu momento dentro de um sofrimento, por que muitas das vezes as pessoas desperdiçam dentro do sofrimento? Porque ela não trabalha, porque ela não tem condições financeiras para que se falar, tu a sair desse lar, continua a dar vida estável àquele filho. Então prefere... É prejudicial para os filhos, transmite-se uma mensagem completamente negativa para os filhos crescerem, vendo os pais a lutarem em brigas, ou é mais fácil, ou se calhar o melhor é mesmo separar os filhos, não estarem a acompanhar esse tipo de situações, agressões? Muito sinceramente, teve uma lágrima no olho, mas não vai cair. É o seguinte... Chorar, doutor. Os filhos, quando estão a assistir a briga, e há uns que se retraem, né? Só assistem, só olham. Mas nós estamos a transformar aquele ser. Ok. Ou a um ser agressor, ou a um ser extremamente delicado. Ok. Por quê? A agressão te faz você mudar. Quando você assiste o teu pai agredindo a tua mãe, ou você aprende que aquela é a melhor forma de comunicação com as mulheres, ou você aprende que as mulheres são tão frágeis que não precisam ser batidas. Você está fazendo aquele filho aí ser retraído ou ser agressivo. Aquele filho um dia pode se levantar contra ti e te tocar na cara. Porque mãe é sagrada para muitos filhos. Mãe pode ser o que é, mas filho defende. Há homens que não conseguem tocar numa mulher porque viveu na pele, vê pai dela bater a mãe dele. E ele não gostava de ver. Então ele prefere não tocar, prefere se afastar, prefere fugir até. E muitas das vezes as mulheres se aproveitam batendo neles, né? Porque também já vi mulheres agredirem homens, né? Então, eu muito sinceramente sou do tipo que aprendi tarde, mas aprendi. Separa-se. Salva a mente do teu filho. Salva o amor próprio que você deve ter. Hoje em dia, há muitos pais que quando os filhos choram, toma o telefone, entra no YouTube, vê o boneco que quiser, seleciona o boneco. Errado. E isso e aquilo. Até que ponto ele estará a prejudicar ou ajudar o seu filho? As influências das TICs, posso assim dizer. Eu, quando pego um telefone ou um tablet, entrego ao meu filho, que é para ele jogar, que é para não me atrapalhar porque estou ocupado a fazer uma outra coisa ou porque não quero ouvir barulho. Eu estou a dizer nesse filho que a melhor forma dele se distrair quando eu estou no meu dia zen, eu não posso resolver problema de um choro com um telefone na mão do filho. Não, eu tenho que perguntar, tenho que parar, o encarregado ou a encarregada tem que parar e perguntar por que estás a chorar? E ele tem que conseguir responder, e se ele não responder, não sai daí. Vamos falar ainda de pais angolanos, os pais angolanos que acabam fazendo fuga paternidade, muitas das vezes é pelo comportamento das próprias mães. Ok, exato. O pai quer uma coisa para o bem do filho e a mãe quer outra, que não tem nada a ver do bem do filho, né? Muitas das vezes acabam fazendo fuga paternidade porque esse pai também já é casado com uma mulher e não pode falar na esposa que fez uma filha fora. E muitas das vezes essa mulher na qual lhe fizeram a filha não conhece o que é lei. Então o pai desaparece, é uma cena boa e fica assim. Não sabe onde recorrer, não sabe o que fazer, não procura as pessoas certas para aconselhar. Acha que o filho crescendo sem pai também é normal, quando na verdade não é.
a figura do pai é muito importante, da mesma forma que a figura da mãe é importante. E o que é que acontece com uma mulher quando há uma fuga à paternidade? É variável. Umas caem para a prostituição, outras aprendem a ser vencedora para dar do melhor a esse filho que lhe foi deixado. A criança é o que o adulto quer que ela seja. Piaget também disse isso. Ah, é? Sim. É domesticável mesmo? Piaget, nas suas concepções, disse: dê-me os 7 anos da tua criança que eu lhe transformarei numa boa uma pessoa. Quem está com esse filho, se o pai, na ausência dos pais, a babá, ou a pessoa que cuida, a cuidadora dele, deve seguir esse horário de vida. Os pais em Angola têm que contactar educadores de infância para fazerem seleção. Desde os bonecos, conteúdos a criança assistir, conversas que os pais podem ter com os filhos, como vai conversar com o filho. Isso tudo é o educador que pode passar ao encarregado. A criança não pode assistir qualquer boneco? Não. Não pode ouvir qualquer conversa Não qualquer boneco, nem qualquer música, nem qualquer conversa. A criança tem que estar. Por exemplo, uma conversa que a criança erros. Não pode ouvir dos pais. Exemplo, há filhos... Crianças mesmo que ficam até tarde a assistir bonecos, porque as crianças, você sabe, não medem, dia seguinte não vão trabalhar cedo, não vão acordar cedo para ir trabalhar e ficam até tarde a assistir boneco. Quais consequências que isso pode ter? Há alguma consequência nisso? Muitas consequências. Eu vou citar as principais consequências disso. Uma das consequências é o fraco entendimento no que concerne a cognição. As horas de sono de uma criança é de 9, 12 horas de sono, né? Porque a criança não tem que ter a mesma badalada da noite com o adulto. E porque no próprio adulto já faz muito mal. Imagina numa criança que está em processo de crescimento. É um processo. No horário de vida, vem, se for horário de vida para casa, vem até a hora que a criança deve se recolher para a cama, né? Para os pais terem a particularidade de ver as novelas em paz. Porque a criança não pode assistir novela. Ah, é? Não. Se dormiu 2 da manhã, até assistiu filmes que não lhe convém. Pois é. Assistiu bonecos inapropriados para a idade dele. Não é aconselhável a criança, os pais estão na sala assistindo novelas, as crianças também lá sentadas? Erradíssimo. Criança tem que ter hora para assistir televisão. Mas o que eu vejo é que criança assiste todo tipo de boneco. E não são selecionados. Há bonecos que falam palavrões. Há bonecos que fazem, né, há algumas apresentações sexuais, né, relacionamentos sexuais. Que a criança não tem que assistir, é para adulto. Nem todo boneco, independentemente de ser em forma de boneco, é para a criança. Por que isso, muitas vezes? Devemos prestar atenção aos códigos. Muitas das vezes a criança não chora. Não é por birra, é como ele está a ser tratado na creche. Há mesmo educadores, e posso aqui dizer, eu já trabalhei em muitos centros infantis, há educadores que batem. Há titias, como as crianças aprendem a chamar titia, que batem. Spoolgate. Fornecemos soluções e produtos de segurança eletrônica. Para a sua indústria e residência, temos os seguintes: cercas elétricas, portão automático, câmara de vigilância, fabricação de portões, sistemas de alarme, cancelas e vídeo porteiro. Estamos localizados no município de Talatona, bairro Camama1. Mais informações: 930 44 01 17 ou 931 06 3490. Ou visite o nosso site www.spoolgate.com. Spoolgate, sempre o melhor preço. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte, papo reto. Boa tarde, 15 horas e 38 minutos na rádio. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte, no programa Papo Reto, terça-feira, 9 de janeiro, 2024. Há um telefone aqui a chamar. Gênio das ruas, está a ligar para si. Gênio? Sim. Ok. Continuando. Terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Então estamos aqui na rádio para uma conversa, tá? Vamos falar sobre educação, vamos falar também das consequências da fuga à paternidade e muitos outros temas que vamos aqui abordar em meio à nossa entrevista. Contudo,
eu vou falar consigo que está a acompanhar-nos pelo YouTube para subscrever o nosso canal, ativar o sininho, para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando para si. Está no Facebook, faça o mesmo para também estar por dentro de todas as informações. Empresários que pretendem alavancar seu nível de venda, vender, atingir o público-alvo, entre em contato conosco usando o número que está em rodapé para tal, tá certo? Então vamos fazer publicidade, falar de negócio, faturar e dar faturar, já voltamos. Publicidade na rádio. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765. 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Atenção, ouvinte, isso é para si, esta informação é para si e para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas ou interpretação de grandes conferências, cimeiras ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas, a Imangol dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes, novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferência, grandes cimeiras, e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam esse serviço para particulares e empresas. Eles prestam esse serviço na África do Sul e também cá em Angola. Então você que pretende fazer grandes conferências, daí a Imangol tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo aí consiga atingir o público-alvo, tá? Então são as grandes capacidades, as grandes valias da Imangol, a tradução e estudo de mercado. Ligue já e solicite os seus serviços. Ligue para o 943-593368. 943-593368 ou para o 222-732-102. 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-60-44. Então o Imangol vai ajudar. Publicidade feita. Então, de volta aos estudos da Rádio 20. A nossa convidada de hoje é Euridice Luiz, educadora infantil, primeira vez aqui na rádio, e vou dar as boas-vindas. Euridice, boas-vindas à Rádio 20. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo Negrão. Obrigado pelo convite que me foi concedido. Exatamente, muito bom. É educadora infantil, né? Sim. O que faz uma educadora infantil? Educadora infantil, na verdade, tem várias funções, né? Mas em Angola, educador infantil ou educador de infância é mais para a aula estudantil. Ok. É professora do pré-escolar, conforme está estipulado, né? Mas atende desde a creche, jardim até o pré-escolar. Ok. Para o Estado é professora simplesmente do pré-escolar, mas para as escolas privadas do centro infantil, a professora da educação para a infância ou de infância é aquela que atende a responsabilidade de passar a cultura, as regras da sociedade para uma criança que lhe vem a mão aos cuidados, né? É a professora principal da sala.
Ok. Falaste aqui em Angola, educadora infantil é aquela que cuida de crianças, né? Sim, Quando dizes Angola, estás a comparar com outros países de fora. sim. Lá fora é o que mais? Lá fora, o educador da infância não está subsistemado só para a sala de aula, não. Ok. O educador da infância, nos países mais desenvolvidos, também trabalha dentro de tribunais, administrações, centro de saúde, né? Por quê? Porque ele tem técnica de como convencer, vamos falar de um centro de saúde, né? Para a criança. Como convencer a criança a apanhar uma injeção. Ok. Esse é o papel do educador. O educador tem técnicas, tem como convencer a criança para aceitar a injeção de forma de brincadeira, de forma a conversa que o educador vai ter com a criança, como ele vai fazer para a criança ceder, isso tudo é trabalho do educador. Ok. Dentro dos tribunais, o educador é aquele que vela, né, pela parte que a criança vai ter os melhores cuidados. Ok. Tipo, vamos lá pensar, uma criança que os pais estão a lutar, quem é que vai ficar com o filho, né? O educador da infância pode e deve constatar de forma que não fere a sensibilidade da criança. Ele vai usar técnicas de como recolher dados desta criança com quem ele quer ficar. Ok. O educador da infância é muito importante. E dentro das administrações também, o educador da infância é um elo de ligação tão amplo que da criança com os ministérios da criança, com os seus encarregados ou educadores, que Angola ainda muitas das vezes nem despertou, porque nós aqui só estamos mesmo ainda em salas de aula, desde os jardins de infância. E dada essa Centros importância toda infantis. que você acaba de relatar, por que aqui em Angola não temos educadores de infância dentro das instituições estatais? Porque Ou o públicas? curso da educação da infância acarreta muitas cadeiras. Muitas cadeiras, como as cadeiras essenciais, né, que eu consigo notar essenciais. Direito, a própria área de ensino, dança, música, e podes acreditar que a primeira faculdade ou Instituto Superior da Via Expressa, eu fiz parte desse grupo de formandos, né? Entrei em 2011 naquela faculdade e o meu grupo não teve direito. Ok. Já o outro grupo, esses últimos grupos têm direito, né? Porque naquela altura a grelha que nos foi apresentada não teve a cadeira de direito. Ok. Só teve a cadeira de ensino. Ok. Ensino para o centro infantil. Então, Angola forma mais educadores para dar aula do que para trabalhar em tribunais e outras áreas. Ok. Tá respondido. Olha, há muita gente que diz que lidar com crianças é difícil. Até pessoas que dizem que crianças são chatas. E estás a rir por quê? Já falaste alguma vez, né? Já falaste? Já. E por que por exemplo, por que você disse que as crianças são chatas já agora? Na verdade, foi porque eu não tinha conhecimento que tenho hoje. Não tinha as técnicas que hoje eu tenho. Eu só tenho técnicas, hoje eu sei que criança não é chata. Ok. Hoje eu entendo de uma outra dimensão. Ao longo de todas as pesquisas que eu fiz, estudei educação, trabalhei muito tempo com criança, continuo a trabalhar, que criança é um ser que precisa somente de ser disciplinado. Ok. Orientado e disciplinado. Ok. A criança é o que o adulto quer que ela seja. Piaget também disse isso. Aí é? Sim. É domesticável mesmo. Piaget, nas suas concepções, disse: dê-me 7 anos da tua criança que eu lhe transformarei numa boa pessoa. Mas como, por exemplo, se a criança está a chorar, você nem sabe o motivo pelo qual está a chorar, a criança a criança sabe que através do boneco, das televisões, as crianças acabam por ter certos comportamentos provenientes de tais bonecos que elas vão assistindo. Não tem aquela capacidade de filtrar o certo do errado. Como é que você vai se posicionar diante disso? A criança bebe um pouco lá da rua, da igreja, da televisão, do tio,
Como é que você vai se posicionar diante disso? Todo encarregado de educação, pais encarregados de educação, deveria ter em sua casa horário de vida. Quer dizer o que é com isso? Horário de vida é um programa que o teu filho vai fazer no decorrer do dia. Ok. De segunda até sexta. Ok. O que é que ele vai fazer? Como ele vai fazer? É importante. Por quê? E tem que garantir que o filho está a seguir isto. Sim. Ok. Quem está com esse filho, se o pai, na ausência dos pais, a babá, ou a pessoa que cuida, a cuidadora dele, deve seguir esse horário de vida. Os pais em Angola têm que contactar educadores de infância para fazerem seleção. Desde os bonecos, conteúdos a criança assistir, conversas que os pais podem ter com os filhos, como vai conversar com o filho. Isso tudo é o educador que pode passar ao A encarregado. criança não pode assistir qualquer boneco? Não. Não pode ouvir qualquer conversa do Não pai? qualquer boneco, nem qualquer música, nem qualquer conversa. A criança tem que estar. Por exemplo, uma Cometemos conversa que a muitos criança não erros. pode ouvir dos pais. Exemplo, uma conversa. Porque nós estamos aqui, estamos a conversar tudo, mas não sabemos o que eles podem ouvir e o que não podem. Os pais em Angola falam muita asneira. Ok. Palavrões. Né? Palavrões. Eu falo em casa. Sim. E muitas das vezes esquecemos que temos um reprodutor automático, que é a criança. ok. Está lá, tá lá presente a ouvir e a qualquer momento vai reproduzir o que ouviu. Ok. Se o pai for, ou a mãe for alguém que consegue acautelar, muitas das vezes o disparate sai sem controlar, né? Que é errado. Mas o pai se falar, tu não deves repetir isso, ou a mãe falar para o filho, ele vai entender que isso não são palavras para a criança falar. Ok. E aonde ele for, se ouvir uma criança falar asneira, ele vai dizer, meu pai ou minha mãe me ensinou que criança não deve falar esta palavra. Essa palavra. A criança é o que o adulto quer que ela seja. Aí é? Por exemplo, as crianças fazem muita chantagem. Você não lhe dá o rebuçado, ela põe-se a chorar. E depois você pega e dá o rebuçado. Amanhã a criança vai entender que só consegue o rebuçado através do choro. Isso é algo para sustentar essa chantagem? Não. As crianças são o que os pais querem que elas sejam. Eu, Eurídice, nunca ia aceitar que um filho meu me fizesse chantagem. Eu já sei que ele não tem que chupar rebuçado. Vamos imaginar, ele vai tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço está preparado, mas ele está a chorar porque quer rebuçado. Não lhe vou dar. Ok. Não lhe vou dar o rebuçado e ele vai dizem tomar o criança, pequeno deixa almoço. só. Não, está errado. Porque a educação, quem tem que regrar são os pais. Se os pais não regrarem os filhos, os pais estão a deixar essa responsabilidade para os professores, que são muitas das vezes os educadores de infância, né? Para as crianças que vão para o centro infantil ou que acabam tendo contato com o educador de infância. Eu, muito sinceramente, eu também dou aula à primeira infância, que é as crianças da iniciação. Ok. Tem regras na minha sala e as regras têm que ser cumpridas. A criança chega, descalça logo a porta, põe meia, entra de meia até a sala onde vai ter a aula, senta na sua carteira, ele já sabe a designação do meu nome ou da imagem é esta, ela vai sentar na carteira dele. Tem um sítio adequado para afiar o lápis. A criança vai para lá e vai afiar o lápis. Se tiver com dificuldade, vai pedir, professora, por favor, ajuda-me a afiar. É um protocolo que os próprios pais assustam. Ok. Como é que ele aqui é assim? É assim porque eu pus regras e limitações de como é que ele tem que trabalhar comigo. Mas calhar é porque você entende disso. Você é Por isso formada nisso. eu disse que os pais têm que pedir ajuda a quem é formado na área, especialistas. Ok. Temos muitos em Angola. Ok, temos pouco tempo, a conversa é interessante. Agora, o que eu quero entender é o seguinte. Hoje em dia, há muitos pais que quando o filho chora, toma o telefone, entra no YouTube, vê o boneco que quiser, Errado. seleciona o boneco. Errado. E isso e aquilo. Até que ponto ele estará a prejudicar ou ajudar o seu filho? As influências das TICs, posso assim dizer. Eu, quando pego um telefone, um tablet, entrego ao meu filho, que é para ele jogar, que é para não me atrapalhar porque estou ocupado a fazer uma outra coisa ou porque não quero ouvir barulho. Eu estou a dizer nesse filho que a melhor forma dele se distrair quando eu estou no meu dia zen, eu não posso resolver problema de um choro com um telefone na mão do filho.
Não, Ok. eu tenho que perguntar, tenho que parar, o encarregado ou a encarregada tem que parar e perguntar por que estás a chorar? E ele tem que conseguir responder, e se ele não responder, não sai daí. Você tem que perguntar A vida é dinâmica, Não, tem coisa para a fazer. vida não é dinâmica quando você Já estou decidiu irritado ter com ele, filho. mas já estou irritado com ela a chorar. Às vezes dá vontade de dar uma tapada. Você decidiu ter filho, tem que aprender a ser pai, a ser mãe. Ok. Quando nós somos pais, erramos muito, porque não temos tempo para aprender. Quando não se tem tempo para aprender, você vai criar um monstro para a sociedade. Ok. Pais que não têm amor, pais que não entendem quando é que é basta e quando é que não é basta. Ok. Você tem que parar e ouvir a criança. Perguntar mesmo assim, filho, por que estás a chorar? Não está a responder. Vais 10 minutos perguntando. não passou, não está a responder. Não dá o telefone. Ele diz, filho, se você não me dizer por que estás a chorar, daqui não vai sair. Ok. Daqui não vai sair se tu não dizeres. Ele vai ter que dizer. Primeiro dia pode ser difícil, vai apanhar sono mesmo aí. Vai apanhar o sono aí, vais pegar nele, vai meter na cama. E ele vai aprendendo aos bocados que na minha casa tem regras. Eu se não falar no meu pai por que eu estou a chorar, ou na minha mãe, daqui eu não saio. Ok. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo para a publicidade. Euridice, já voltamos para mais conversar consigo, tá? Tá Ouvintes, bom. intervalo, publicidade, já voltamos. Até já. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.com. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Ouvintes, de volta à entrevista com a Euridice Luiz, educadora infantil. Estamos aqui a falar um pouco... Estão a fofocar, colegas? Estamos aqui a falar sobre a educação infantil. Euridice, o que eu quero entender é o seguinte. Há filhos, crianças mesmo, que ficam até tarde a assistir bonecos, porque as crianças, você sabe, não medem, dia seguinte não vão trabalhar cedo, não vão acordar cedo para ir trabalhar e ficam até tarde a assistir boneco. Quais consequências que isso pode ter? Há alguma consequência nisso? Muitas consequências. Eu vou citar as principais consequências disso. Uma das consequências é o fraco entendimento no que concerne a cognição. O desenvolvimento cognitivo é algo que, se nós não tivermos cuidado, acabamos por danificar. Ok. As horas de sono de uma criança é de 9 e 12 horas de sono, né? Porque a criança não tem que ter a mesma badalada da noite com o adulto. Ok. E porque no próprio adulto já faz muito mal. Imagina numa criança que está em processo de crescimento. Ok. É um processo que ela ainda está a sofrer. E de crescimento, não é só E crescimento depois, de se calhar, não altura. dorme de tarde. E não é só crescimento de altura. Primeira coisa, a criança à tarde já tinha que fazer um sono, Ok. né? Tinha que fazer um sono. Por isso é que eu disse anteriormente, o horário de vida. No horário de vida, vem, se for horário de vida para casa, vem até a hora que a criança deve se recolher para a cama, né? Para os pais terem a particularidade de ver as novelas em paz. Porque a criança não pode assistir novela. Ah, é? Não. Se dormiu 2 da manhã, até assistiu filmes que não lhe convém. Ok, pois é. Assistiu bonecos inapropriados para a idade dele. Não é ou dela. aconselhável a criança, os pais estão na sala assistindo novela, as crianças também lá sentadas? Erradíssimo. Criança tem que ter hora para assistir televisão.
Por isso eu apelo Mas aos nesse momento- pais, contactem educadores de infância para se ajudarem a selecionar os bonecos de aprendizagem, os bonecos que vão catapultar a integridade, o desenvolvimento intelectual, físico, motor da tua criança. Ok. Porque existem bonecos que ajudam as crianças a desenvolver alguns exercícios que são apropriados para o corpo dele, para o crescimento, não só crescimento no que estamos a dizer altura, mas crescimento cognitivo, Ok. intelectual, né? Como sentar, como falar com adulto, quais são as palavras mágicas. Os bonecos ensinam Isso, isso. há bonecos que ensinam. Sim, claro, claro. Mas os pais têm que saber selecionar. Mas o que eu vejo é que a criança assiste todo tipo de boneco. E não são selecionados. Há bonecos que falam palavrões. Há bonecos que fazem, né? Há algumas apresentações sexuais, né? Relacionamentos sexuais. Que a criança não tem que assistir, é para adulto. Nem todo boneco, independentemente de ser em forma de boneco, é para a criança. Ok. Nós é que temos que saber selecionar. Pais, não conseguem fazer sozinho, procurem especialistas. Mas tem uma coisa. Há crianças, por exemplo, que você... Ela identificou-se com aquele boneco, gostou daquele boneco, viu uma vez, gostou. E você lhe põe um outro boneco, ela diz, não, eu quero mesmo aquele. Chora se você não meter Que aquele. idade tem essa criança? 4 anos, 5 Quem anos. manda na casa? Hum. É a criança, o pai ou a mãe? Você sabe. Quem manda na casa? Você sabe. Não sei. Estou a Eu perguntar. quem faço as perguntas e você responde. Quem manda na casa realmente são os pais. Sim. E sendo o pai dessa criança de 4 anos que está a fazer birra, porque isso é uma birra, você deve pegar a criança de 4 anos já tem um entendimento bom. Ok. Consegue entender? A menos que tenha alguma necessidade educativa especial, de profunda abrangência, que vamos ter que procurar especialista, né? Mas se não tiver, o pai ou a mãe pode sentar com essa criança e lhe explicar os motivos que fazem com que ela não possa assistir esses bonecos. Muito bom. Tá entendendo? Porque muitas das vezes nós cometemos o erro de deixar que as crianças nos manipulam e nos dão ordem. Criança não pode dar ordem no adulto. O adulto tem que fazer papel de pai ou de responsável daquela criança. Ok. Por isso é que depois começamos a ver que nas escolas ou nos centros infantis, crianças a fazerem... Birra. Não é birra, a fazerem mesmo contato de manipulação sexual. Ok. Ah, é? Sim, por causa do tipo de boneco que não são selecionados. Ok. Até pais que sentem Novela. vergonha de sair com o filho. Esse é chato, esse só me faz vergonha. Fica em casa, não sai. O filho só é chato porque o pai quer ter um filho chato. Ok. Muito bom. Pois é. Olha, por causa da dinâmica da nossa hora, vamos entrar aqui na nossa conversa também. E isso tem alguma coisa a ver com a fuga à paternidade? O que eu quero entender é o quê? Quais são as consequências da fuga à paternidade? As consequências da fuga à paternidade é de uma abrangência muito grande. Por quê? Há pais que acabam fazendo fuga à paternidade, uns porque são estrangeiros, né? São estrangeiros e têm que voltar para a sua terra. Acaba sendo também, se perde o contato, o filho não foi registrado, cai numa fuga à paternidade, né? Mas vamos falar ainda de pais angolanos. Os pais angolanos que acabam fazendo fuga à paternidade, muitas das vezes é pelo comportamento das próprias mães. Ok, exato. O pai quer uma coisa para o bem do filho e a mãe quer outra, que não tem nada a ver do bem do filho, né? Muitas das vezes acabam fazendo fuga à paternidade porque esse pai também já é casado com uma mulher e não pode falar na esposa que fez uma filha fora. E muitas das vezes essa mulher na qual lhe fizeram a filha não conhece o que é lei. Então o pai desaparece, é uma cena boa e fica assim. Não sabe onde recorrer, não sabe o que fazer, não procura as pessoas certas para aconselhar. Acha que o filho crescendo sem pai também é normal, quando na verdade não é. A figura do pai é muito importante, da mesma forma que a figura da mãe é importante. E o que acontece com uma mulher quando há uma fuga à paternidade? É variável. Umas caem para a prostituição, outras aprendem a ser vencedora para dar do melhor a esse filho que lhe foi deixado. Ok, mas só que depois esse filho, a probabilidade dele se desviar é maior. Também posso dizer que não é 100%. Porque há gente que diz que há filhos
dizem, eu vou dizer o que dizem, né? Dizem que a educação de um filho que cresceu com um pai é diferente da educação de um filho que cresceu sem um pai. É variável. Mas também há filhos que cresceram sem pai e que têm uma educação melhor do que filhos que cresceram com o pai. Exatamente. Isso varia. Mas a probabilidade de se desviar é do lado de quem cresce sem um pai. Muito sinceramente, eu conheço muita gente que cresceram sem pai e que estão bem. Ok. Da mesma proporção que conheço muita gente que cresceu com pai e mãe dentro de uma casa e que estão pessimamente mal. Ok. Você é aconselhável, por exemplo, antes de chegar nessa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para poder alinhar. Há mulheres que não se separam dos seus maridos, mesmo num lar de agressões físicas e verbais. Ela não se separa porque não quer que os filhos, quer manter aquele lar, não quer que os filhos cresçam distante do pai. Isso é algo aconselhável? Realmente a nossa sociedade ainda não despertou para isso. Posso dizer que ainda encontramos muitos casos desses, que mulheres preferem ser maltratadas em prol do bem-estar dos filhos. Eu posso dizer que o amor próprio daquela pessoa morreu. Porque quando você se ama, quando você conhece o valor que você tem, você não sofre por causa de um filho que amar, vai crescer e vai continuar a vida dele. Porque a vida é agora, é o teu momento. Se você desperdiçar o teu momento dentro de um sofrimento, por que muitas das vezes as pessoas desperdiçam dentro do sofrimento? Porque ela não trabalha, porque ela não tem condições financeiras para que se falar, tu a sair desse lar, continua a dar vida estável àquele filho. Então prefere sofrer e muitas acabam morrendo. Ok. Dentro de um lar abusivo, com um homem, né, narcisista, porque não, pelo meu filho. Eu reprovo esse tipo de atitude e sempre vou reprovar. Às vezes nós achamos que o caminho é só aquele, porque ainda não saímos para procurar outro. Ok. Se sairmos para procurar outro, vamos entender que o caminho não é aquele. Ok. A pergunta agora que eu quis fazer, que é a seguinte. Há filhos que vão acompanhando fortes agressões dentro do lar e ainda assim, ou seja, os pais não se separam por conta dos próprios filhos. Eu quero entender uma coisa. É prejudicial para os filhos? Transmite-se uma mensagem completamente negativa para os filhos crescerem vendo os pais a lutarem em brigas? Ou é mais fácil, ou se calhar o melhor é mesmo se separar e os filhos não estarem a acompanhar esse tipo de situações, agressões? Muito sinceramente, teve uma lágrima no olho, mas não vai cair. É o seguinte. Chorar, doutor? É o seguinte. Às vezes nós achamos que os filhos, quando estão a assistir a briga, e há uns que se retraem, né? Só assistem, só olham. Mas nós estamos a transformar aquele ser. Ok. Ou a um ser agressor, ou a um ser extremamente delicado. Ok. Por quê? A agressão te faz você mudar. Quando você assiste o teu pai agredindo a tua mãe, ou você aprende que aquela é a melhor forma de comunicação com as mulheres, ou você aprende que as mulheres são tão frágeis que não precisam ser batidas. Há homens que não conseguem tocar numa mulher porque viveu na pele, vê o pai dele bater a mãe dele. E ele não gostava de ver. Então ele prefere não tocar, prefere se afastar, prefere fugir até. E muitas das vezes as mulheres se aproveitam batendo neles, né? Porque também já vi mulheres agredirem homens, né? Então, eu muito sinceramente sou do tipo que aprendi tarde, mas aprendi. Separa-se. Salva a mente do teu filho. Salva o amor próprio que você deve ter. Procura um psicólogo, procura um sociólogo, procura um agente social para te fazer um estudo de como você pode criar, como você pode desenvolver sem esse narcisista na tua vida. Agressão é mesmo agressão, não importa se é verbal ou física, nunca vai deixar de ser agressão. Nunca vai deixar de ser agressão. Você quando chega para casa e o bom dia na tua mulher é de base de geneira, porque já cometeu algum erro que no teu ponto de vista não foi dos melhores, já manda uns disparatos e não sei o quê. Você está fazendo aquele filho aí ser retraído ou ser agressivo.
Aquele filho um dia pode se levantar contra ti e te tocar na cara. Ok. Porque mãe é sagrada para muitos filhos. Mãe pode ser o que é, mas filho defende. É dádiva. Ter uma mãe perto ou longe, ninguém aceita que a mãe dele seja ofendida. Então, o pai é aquele que, né, que vela, né, pelo bem-estar, né? Mas a mãe é aquela mãe mesmo. A mãe é protetora, a mãe é uma coisa totalmente diferente. Apesar que a nossa sociedade, hoje, nem todas as mães são assim, mas mãe é mãe. Mãe é mãe. Olha, nós temos mais um minutinho, rapidamente você vai responder o que, no segmento ainda da fuga à paternidade, há muitas mulheres hoje, por algumas questões que elas sabem, se calhar condições financeiras, ou mesmo gosta de um bom estrangeiro, mas há muitas mulheres que se envolvem com estrangeiros e cada país tem a sua cultura, né? Qual é o teu conselho para as mulheres que envolvem-se com o estrangeiro, sendo que ele estrangeiro a mulher pode a qualquer momento ver acontecer na sua vida a fuga à paternidade? Há uma coisa que ainda ontem eu estava a falar isso com o Mamadou, por acaso, e que aprendi ontem que a angolana não se preocupa, nossas irmãs angolanas, nós angolanas, não nos preocupamos em entender a cultura alheia. Ok. Tu és estrangeiro, eu estou a vir ter contigo porque vamos namorar, eu quero namorar contigo. E não um namoro qualquer, um namoro que vai dar em filho ou relacionamento firme. E eu não procuro entender a tua cultura. É normal para a cultura desses que nós chamamos mamadus que os filhos levam as mulheres para casa. É normal que uma nora vai cozinhar para 15, 20 pessoas. Para a nossa cultura é escravidão. Okay. Para a cultura deles é normal. Algumas angolanas que foram para lá, eles meteram na condição de viver numa casa 15, 20 pessoas e ela cozinha 2 frangos para toda essa gente e sentiu que é pobreza, afinal. Okay. Sentiu que é maltrato. Por quê? Eu não aconselho e nem aconselharia ninguém a se relacionar com quem fosse, nem que fosse angolano, porque temos as províncias, as outras províncias. A Luanda não é a única província de Angola. Temos mais 17. E nessas 17 temos que entender as suas diversas culturas. Ok. Eu sou de Luanda, mas a pessoa com quem eu quero me relacionar, vamos lá imaginar que é do Bié. Eu tenho que entender como é que é a cultura do Bié. Okay. Para ver se a nossa relação continua ou para. Se marco passos ou não. Porque os estrangeiros, mamadou, podemos assim dizer, eles são do tipo que é capaz de ensinar a língua no filho e a mulher angolana ou outra que estiver aí com ele não aprende a língua. Ok. Então, porque esse imediatismo das nossas irmãs entregam-se, entram-se antes saber a que cultura estão a entrar? 30 segundos mesmo. Mas entram porque amam, gostaram da pessoa, outras entram mesmo por interesse, valor, l'argent, lombongo que está de dinheiro. Leva até onde estamos. Ok. Euridice, é normal que quando a mãe não trabalha, ainda assim o pai pega o filho e põe a creche? É normal isso? É anormal. Isso é anormal. E é incabível, muitas das vezes. Por quê? Primeiro que já sabemos que a sociedade não está fácil. Vamos falar de verbas financeiras. Não está bom para ninguém. Né? Nós que somos da camada média baixa. Não está bom. A mãe não trabalha, só o pai é que é o provedor, que vai à busca para meter em casa. Como é que é possível essa criança ir à creche quando tem alguém em casa que pode ser a educadora dele permanente? Ok. Isso até chega a ser falta de respeito. Mas na creche a tia pode cuidar também, pode educar? Sim, na creche a tia pode cuidar, mas não é nada que a mãe não pode aprender a fazer. Ok. O que eu disse anteriormente? Contactem educadores. Você, ao contactar o educador de infância, você pode até pagar um valor a princípio, mas você vai pedir ao educador para dar treinamentos à tua esposa que está com nanga, ou seja, que está sem trabalhar em casa. Mas agora a dedicação será que a dedicação da tia, porque eu penso muitas vezes, muitos pais põem seus filhos na creche quando também a tia vai prestar atenção a outras crianças. Isso pode acabar por desviar a educação, a atenção da titia da creche para normalmente as crianças que vão à creche é para ter também um processo de socialização.
ter contato com outras crianças, brincar com outras crianças, mas a nossa sociedade nos mostra que as nossas crianças nos bairros e nas comunidades brincam bem umas com as outras. Ok. Então, se as crianças, você consegue ter o sobrinho em casa, o primo em casa e conseguem desenvolver brincadeiras, a tua mulher pode aprender a desenvolver algumas brincadeiras, né, de forma lúdica, para fazer com as crianças em casa, porque também normalmente o angolano, são poucos angolanos que só têm um filho. São poucos angolanos que têm um filho. Angolano tem 2, 3 filhos. Ok. Você pode desenvolver algumas atividades. Como é que foi na quarentena? Pois. Como é que esses pais se viraram na quarentena? Não aprenderam a desenvolver jogos dentro de casa? Não evoluíram os filhos dentro de casa? Não fizemos diversos jogos com as crianças? Os próprios pais também não jogaram com as crianças? Então, é apenas isso. É o educador orientar como fazer e a mãe que não trabalha ajudar dessa forma. Porque esse dinheiro que vai pagar na creche já dá para fazer outra coisa. Isso é sem desmerecer as creches. Sem desmerecer as creches. Ok. Mas os pais que podem fazer em casa, façam em casa. Porque até de forma melhor esse filho vai aprender. Até porque vai levar o filho numa creche em que a titia tem que prestar atenção em mais outras crianças, né? São mais de 10 crianças em sala de aula. Pois é. E às vezes o teu filho não será prestado atenção da forma que poderia ser em casa. Ok. Por quê? Vamos imaginar, tem creches e creches. Tem as creches de grande porte, tem as de médio e tem as medíocres. Se você meter o teu filho numa medíocre, vale a pena ficar em casa. Ok. Se for de grande porte, aonde tem um professor educador, 4, 3 vigilantes, já é muito bom. É muito bom. Já para arrematar, há filhos muitas vezes que quando vão à creche, quando sabem que é para ir para a creche, eles ficam a chorar, não querem ir. Por que isso, muitas vezes? Devemos prestar atenção aos códigos. Muitas das vezes a criança não chora. Não é por birra, é como ele está a ser tratado na creche. Ok. Há mesmo educadores, e posso aqui dizer, eu já trabalhei em muitos centros infantis, há educadores que batem. Oh. Há titias, como as crianças aprendem a chamar titia, que batem. Muitas das vezes não é o educador que bate, mas o vigilante ou a vigilante bate. Nem sempre que a criança está a chorar é birra mesmo. Nem sempre é birra, tem que prestar atenção, tem que procurar saber porque que está a chorar. Alguma O coisa pai está a também tem acontecer. que surpreender. E sem avisar, o encarregado tem que se avisar, muitas das vezes a creche. Porque há creches que você precisa prestar mesmo atenção. Mas temos as creches excelentes também. Eu trabalhei em umas que são mesmo de gala. Não é para qualquer um. Euridice Luiz, muito obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte, tive muito gosto. Eu sou pai e aprendi muito consigo, mesmo. Eu não sou o único, a rádio aqui tem outras pessoas aqui na rádio também naturalmente aprenderam. Obrigada. E os que estão em casa a acompanhar-nos também aprenderam naturalmente, tá? Tá bom, muito Do nosso obrigada. lado está tudo dito, vai voltar várias vezes. Eu só quero que deixes aí as últimas considerações. Se não queres deixar também a gente fecha. Mas deixa o seu contato. Eu agradeceria que todos os pais encarregados de educação tivessem em suas casas o horário de vida para os seus filhos. O horário de vida é o segmento do que o filho vai fazer o dia completo, até a hora da recolha do sono. Então, eu agradeceria que os pais tivessem contato com algum educador de infância para ajudar na elaboração do horário de vida e a emenda alimentar adequada para os seus filhos. Porque às vezes violamos até a emenda alimentar. Ok. Esse é o meu contributo. Esse alimento alimentar devíamos ter falado também, mas numa outra oportunidade. Seu contato? Tá bom, 923 75 91 39. Esse é o meu contato, está ligado 24/24. WhatsApp, tudo é aí. Na boa. Euridice Luiz, obrigado pela sua presença na rádio. Muito gosto de ter-te aqui ouvindo. Obrigado também pela vossa presença e audiência do outro lado. Tivemos aqui com a Euridice Luiz, educadora infantil. Fez a partilha aqui de bons inputs, dos quais nós vamos tirar e aplicar sobre a nossa vida, tá? Na nossa vida. Então, tchau. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, lá de Bravo no áudio, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.